Para poder nos controlar, eles tiveram que deixar nossos corpos passar através da separação da morte, a qual eles consideram ser necessário. Se eles tivessem que nos deixar viver para sempre, nós, cedo ou tarde, iríamos descobrir quem nos controla. Aquilo a qual eles mais desejavam era também o que a qual eles mais temiam de nossos corpos físicos, e para poder nos controlar, eles tiveram de deixar nossos corpos passar pela morte, passando pela morte, a separação que eles consideravam ser necessário, porque se eles tivessem, já falou. Então eles decidiram que nós teríamos que morrer, passar pela morte e renascer novamente. Depois vou voltar lá, porque tem outros materiais muito mais chocantes sobre esse negócio de reencarnação. Alguns aqui estão a falar que, na verdade, não existe reencarnação e sim encarnação. Depois eu vou fazer um vídeo aqui a qual esses rapazes falam que cada encarnação vem com nova alma. E o pior de tudo, a alma é toda fragmentada e misturada com as almas de outras pessoas. Daí a confusão mental, a psicopatia, a multiplicidade das pessoas aqui, a qual elas têm dificuldades de conviver com as outras pessoas normalmente, porque elas estão totalmente defragmentadas e possuem almas, fragmentos imensos de almas que pertencem a outras pessoas. Mas esse será outro vídeo. Agora vamos a isso aqui. Então ele teria que nos deixar passar para nascer novamente em novo corpo e nova alma também, que são emendadas, fragmentadas. Eventualmente nós iríamos evoluir mais pelos termos que pelo menos isso seria o que eles pensavam, pelos termos deles, porque pelo menos isso que eles pensam. Isso seria um caminho melhor de passar pelos invasores, as suas perspectivas, as perspectivas dos invasores a respeito da árvore da vida. Apenas a árvore
da vida, que é o conhecimento. Entretanto, um pouco de cada vez, e sobre controle estrito, para poder, para nos impedir de evoluir assim muito depressa. Eles tiveram que induzir medo em nossas vidas diárias, e eles fizeram a certeza, fizeram o máximo que nós tivéssemos bastante dramas, bastante problemas ou traumas para lidar. Só assim não teríamos tempo para pensar muito sobre quem nós éramos. Isso que acontece. As pessoas são tão intertidas, tão engrossada, tão focada em seus problemas diários, de como pagar as contas, de como comer, onde deitar, que ninguém tem o tempo de parar para pensar em coisas mais profundas. As pessoas pensam em cosmético, em relações homem-mulher, em sexo, na mídia, em celebridades, em amassar dinheiro. Mas quem pensa, quem para pensar de nossa própria natureza, e aqueles que o fazem aí no Brasil, como tem aí vários canais de pessoas canalizando, não canalizando, eu vou dizer, mas passando assim vídeo como eu faço, transmitindo vídeos assim de nova era, entre aspas, que é na verdade revisitada, ou metafísicas, que são totalmente subversivos a, a louvores. É como se eles tivessem deixado as religiões organizadas, abraâmicas, nesse senso, ou mesmo as afro, as espirituais, para ter outro tipo de religiões de louvor, nesse caso a nova era e a ufologia. As pessoas aí no Brasil falam com tanta assim certeza, como se eles soubessem tudo, e eles falam de um modo assim que eles são coniventes aos nossos dominadores. É como se eles dissessem: deixe as religiões de lado e sigam os ETs, sigam a ufologia, não sabendo eles que, na verdade, esses mesmos deuses que outrora os ancestrais dele, a família deles, ou mesmo eles, seguiam nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas, são os mesmos que eles estão agora a trabalhar para nessa nova era. Eles estão aqui para representá-los de uma maneira tão boa. Porque o ET, porque o pleidiano, porque o andromediano, porque o arturiano, porque eu sou andromediano, porque eu sou pleidiano, porque eu sou arcturiano, porque eu sou um besta quadrada. Porque eles disseram isso e aquilo, que era para a gente evoluir, porque o ser humano está pagando karma, está aqui para pagar suas faltas, blá blá blá. Agora eu pergunto, qual a diferença dessa doutrina e a doutrina que vocês outrora seguiam nas igrejas, nos templos, nas mesquitas? Não fazem diferença alguma. O que mudou aqui, como sempre Lúcifer faz, é mudar de táticas, mudar de crenças, mas o modo operandi continua o mesmo. Então não adianta as pessoas deixar de tomar café, porque faz mal para o kidney, que é os rins, e comer chocolatado, ou comer ou tomar o vinho
que também faz mal aos rins e ao fígado, e tomar Coca-Cola. Não faz diferença alguma. É como você sair de, eu diria, do fogo para uma frigideira. Sendo que aquela frigideira está te cozendo de pouco a pouco. Antes tu estava no fogo, depois tu partisse para a frigideira. Não faz diferença alguma. E ainda mais eles são babacas, não têm experiências de vida. E essas são as pessoas que eles arrumam para representá-los. Para conte quer dizer cozinhar uma história fake. Porque eles não vêm para as pessoas mais velhas, como eu, que teve uma vida de experiências, muitos traumas, muitos obstáculos, que até agora eu esqueci. Porque quando a gente passa por tantos traumas, melhor esquecer do que ficar relembrando das coisas que se passaram. É sempre bom a gente criar um novo paradigma e se recriar no momento do agora e esquecer o passado. Mas eles não escolhem essas pessoas que têm muitas experiências de vida, não. Eles escolhem os que viveram só numa boa, não tiveram muitas experiências de vida. Só assim são mais fáceis de ludibriar, mais fáceis de enganar, entende? Então é isso. Então são por milênios aí tem sido nosso desenvolvimento espiritual, que foi severamente supressado, reprimido, ou, ou pelo menos, ou de outra maneira nós estaríamos já evoluídos muito depressa, não é? Quer dizer, na verdade, os primeiros seres Lulu, eles eram espiritualmente evoluídos, mas não tecnicamente. E aqui eles estão a falar de tecnicamente ou cientificamente evoluídos e não mentalmente ou espiritualmente. E a pessoa ser evoluída tecnicamente ou tecnologicamente é uma catástrofe. E a pessoa ser evoluída apenas espiritualmente, eu diria que, bem, é um pouco tedioso, né? As pessoas têm que encontrar mais experiências para poder experimentar aqui e crescer através dela. Daí vieram os traumas, vieram tudo isto. Vieram o Lúcifer com a família dele, introduziu as tecnologias, ciências como agricultura, astronomia, matemáticas, álgebras, geografia, tudo isso eles nos ensinaram já para nos preparar para as estruturas que eles teriam que criar, que seriam materiais, para a espécie aqui experimentar, entendeu? E trabalhar para eles os representar aqui na Terra. Toda vez que eu faço esses vídeos tem alguma alma cebosa fazendo um barulho. Então, você vai ali reprimido ou de revolver too fast. Então, que a gente não poderia ter tido evoluído assim tão rápido, de um tempo tão curto. Alguém mexeu com nossa evolução e isso foram eles. O Lúcifer, o Melquisedeque, algo assim, e outras turminhas dele. Então, os aliens também, a confederação. Os invasores aliens tinham que introduzir um tempo linear na equação, no tempo de equação, a qual foi determinado e controlado de Saturno, que é o conservador do tempo.
Saturno aqui sendo conservador do tempo. Dessa maneira, eles poderiam pôr-nos em um tipo assim de agenda, a qual iria retardar-nos até mais em outras palavras, para poder nos conservar aqui, nos manter aqui, nos manter em xeque, né? Em surveillance, que é a supervisão. Eles tiveram que inventar mais e mais modos sofisticados de controle para nos controlar, para controlar isso. Disse translate é uma porcaria esse tradutor sofisticado. Então eles tinham uma maneira sofisticada para nos controlar. Alguém comparou isso com manter, é como manter um balão no fundo de uma piscina ou uma lagoa. E assim que a gente deixar o balão ir, soltar o balão, muito depressa boia, né? Ele flota, ele boia na superfície, ele sobe para a superfície, porque ele não afunda, ele boia, entende? O dilema foi que eles precisariam um certo número de pessoas nesse planeta, e um certo número dessas pessoas precisava estar envolvida, evoluída. Só assim, evoluída o quê? De maneira o quê? De maneira técnica e não de maneira mental. Só assim eles poderiam ser usados pela Confederação da Força dos Alienos Invasores. Daí, então, eles precisavam uma rápida crescimento na população, a qual teria que ser mais rápido, o mais depressa que chegássemos no nanosegundo, assim que chegássemos no nanosegundo. Para quem não sabe o que é nanosegundo foi um período de 1987, quando tudo estava acelerando, porque a Terra estava em um processo de aceleramento. Entende? Como, sabe, no último, imagina o último dia de holiday, de vacation, de feriado de escola. Você terá que voltar para a escola. Então você vai organizar todos os seus livros, sua roupa, engomar, tudo isso. Então foi isso que aconteceu. A mesma coisa que você está atrasado para viajar e tem que se apressar. Você vai ter que pegar o trem das 5 horas da manhã e você está ainda aqui na neta às 3 da madrugada, 4 da madrugada. Então você vai ter que apressar para se aprontar, né, para pegar o trem. Então a mesma coisa foi esse período de 1987 a 2012, quando as pessoas estavam acelerando o seu crescimento ou a sua abertura de mente, que é uma vergonha que até agora ninguém está ainda todos nessa frequência, nessa, vamos dizer assim, nessa onda de vibração. Muitas pessoas ainda estão muito lá abaixo em matéria de frequência ou de
conhecimento, entende? Então foi nesse período que existiu o nanosegundo, onde tudo estava acelerando e quando a Terra estava para se ligar com o centro da galáxia. Então aquilo foi a nova fase. 2012 não era para ser o final, eu já sabia de tudo. Quando chegou aquele 21 de dezembro de 2012, eu sabia que eu ia amanhecer e ainda iria amanhecer aqui na Terra, só que eu iria amanhecer como nova pessoa, não a mesma apesar que a minha evolução também naquele tempo foi um pouco lenta, não foi assim muito acelerada. Eu comecei a acelerar mais em 2016, por aí, 17. Aí que eu comecei, em 2017 e 2018 foi o meu breakthrough. Breakthrough foi a ruptura total da minha elevação mental. Foi entre 2017 e 2018. Antes disso eu ainda era muito idiota. Então tinha que ser muito rápido. Do momento em que chegamos perto do nanosegundo, que foi em 2012, eles notaram, eles perceberam que para poder ter um certo número de população evoluída o bastante, eles precisariam pelo menos de 7 bilhões de gados aqui na superfície. Vários desses não foram nem humanos. Eles trouxeram aqui, eles foram entrantes. Nem todos 7 bilhões aqui são humanos. Isso foi um plano, um master plano, para poder dar uma desculpa que precisava de depopular as pessoas, entende? Então tudo isso é mentira. Então eles acharam que precisava de 7 bilhões de pessoas. Como é que 7 bilhões de pessoas cresceu tão rápido assim de lá para cá? E como que todas elas iriam se elevar ao mesmo tempo? Isso é impossível. É como, vamos ver, a gente colocar naquele pote de planta assim, naquelas bandejas de planta assim, de forma retangular, colocar várias margarida ou rosa maria ou rosa maria, colocar aquelas plantinhas. Só quando a gente coloca a semente, só algumas irá brotar, nem todas naquele caixão vai brotar, só algumas. Entretanto, eles também precisavam de criar um meio ambiente a qual 7 bilhões de pessoas pudessem viver. E isso quando a Revolução Industrial veio à tona, né? Aconteceu. E como é que se diz? O levantamento, e quando se criou o novo Atlantis, quando ele surgiu, né? Surgiu o novo Atlantis, que seria os Estados Unidos. Os Estados Unidos seria o novo Atlantis. Apesar que Atlantis foi da América inteira. Até Brasil também foi Atlantis, por isso que não se fala aí Oceano Atlântico por nada. Eles querem dizer que só a América, só os Estados Norte América, nada a ver. O Atlantis foi a América inteira, principalmente onde tinha uma atração muito grande, onde eles faziam mais mágicas e onde tem um poder
magnético muito profundo, em onde eles sugam aviões, são lá no Triângulo da Bermuda, no centro, no Oceano Atlântico, no centro das Américas, e não Norte América, como dizem os americanos. E eu discordo totalmente, porque existem também vários Atlantes no Brasil, mas eles não estão na superfície. Se eles vierem para a superfície, eles vão se disfarçar, mas eles vivem também no Brasil. E eles são pessoas antigas do tempo das Atlântidas. Até então nós paramos um pouco, nós caminhamos devagar, mas certamente movemos em rumo a uma sociedade, a uma sociedade global, com pessoas que seriam mais sadia. O quê? Mais sadia? Mais sadia? Mais sadia? Com tantos patogênicos por aí, patogênios no ar, na água, nas comidas industrializadas. Mais sadio? Você tá brincando, cara, você tá brincando. Então, toda bom global societal people, então com rumo a uma sociedade global, as pessoas seriam mais sadias, começando a viver mais tempo, mas lógico que nós estamos envelhecendo mais tarde. Eu, por exemplo, estou envelhecendo muito devagar, e várias outras pessoas também da minha idade. Parece mais que tem 30 ou 40 anos por aí, máximo 40 anos. Os 50 de hoje os 30 de outrora. Os 60 de hoje é os 40 e 50 de outrora. Então, começando as pessoas a viver viver mais longo, de período mais longo, vida mais longa, e a ter crianças as crianças, ter bebê ou criança sobre certas circunstâncias, encorajada. Então, encorajou a população mundial, despaste apesar de duas guerras mundial que aumentou exponencialmente, e agora eles estão falando daquela era da guerra, do turno no começo do século XX, quando a indústria cresceu, e agora no final do nanosegundo. Esse vídeo, quando o homem fez isso, ele canalizou Lúcifer, ele foi antes de 2012, ainda estávamos no nanosegundo, entende? Essa matéria foi antes de 2012, muito antes. Eu diria que 2003, os anos 90, ou 2003, 2005, por aí. Porque o nanosegundo terminou em 2012. Nós somos agora 7 bilhões de pessoas, mas nem todas são humanas nesse planeta, a qual aparentemente é o teto
para o teto de quantos humanos o AIF, que quer dizer Alien Invasion Force, ou Força Invasora Alienígena, quer nesse planeta nesse exato momento. Mas porque eles queriam tantas pessoas assim nesse planeta no mesmo tempo? Porque deve ser muito extremamente difícil de controlar todas as pessoas. Realmente, na atualidade, na verdade, não foi tão difícil assim. Claro, porque não é tão difícil, porque eles têm mais razões para eliminar. E não existe mais 7 bilhões, porque já milhares delas já foram embora em todos aqueles tsunamis, aqueles desastres que os aliens propositalmente causaram para matar as pessoas aqui. Então não existe mais 7 bilhões, é tudo mentira, a não ser que o resto seja aliens. Não existe 7 bilhões de humanos aqui. Foi apenas tudo uma desculpa para matar as pessoas, para depopular o planeta, ok? Então, não foi tão difícil assim como parecia. Quando a população mundial aumentou, e a tecnologia ficou sendo mais e mais sofisticada, seres de outros espaços pousaram aqui e visitou o presidente dos Estados Unidos e outras cabeças do Estado. Foram também visitados e uma tecnologia avançada foi oferecida em troca em troca de abduzir as pessoas. Por isso que as abduções começaram desde os anos 60, eu diria, não foi nem 70, 80, foi em 60, logo depois da Segunda Guerra, foi logo depois dos anos 50, eu diria. Assim que esses monstros vieram aqui, que começaram a trocar ideias e fórmulas de criar as coisas para a indústria, com esses arcontes do governo, começaram as abduções. Então eles deram o direito para abduzir um certo número de pessoas escolhidas. E eles seletam as pessoas, não são qualquer umas. Eles seletam. O que é isso? Uma xota, uma xana? Ou ele é castrado? Deve ser uma fêmea. Sei lá. Uma fêmea paia. Então, o presidente Eisenhower, o tratado do Eisenhower com o Grace está sendo agora clássico, mas esse tipo de tratados vai além, lá atrás no tempo.
no tempo do nazis, do Hitler, porque o Hitler também lidava com eles. Todas essas guerras, tudo isso já são orquestradas por esses caras aqui. Esses aqui são apenas, muitas vezes são cyborgs, eles são chamados de arcontes. Eles trabalham para outros que não querem aparecer, outros que ficam por trás das cortinas. Back in time, the Nazi had also access. Os nazis também tiveram acesso a tecnologia muito avançada o bastante de construir naves espaciais e mais TV. Foi introduzida nos 40 e 50 pelos aliens. E isso foi um sucesso, entende? Por isso que eles dão toda essa tecnologia para eles. Os reptilianos, os greys, a favor dos reptilianos, vêm representar os reptilianos aqui. E eles literalmente dão fórmulas para construir todas as tecnologias que existiu no começo do século XX, no final, sim, no século XX, já quase na metade do século XX, e eles também fomentaram a guerra, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e eles dão tudo isso, mas eles querem algo em troca, porque nada é de graça. E isso foi um sucesso para não sei que é isso, 8. E a TV a TV foi isso aqui é uma caixa de ilusão, uma caixa de hipnotismo que iria hipnotizar várias crianças e adultos naqueles tempos. Quem não gostaria de ter uma TV naquele tempo? No anos dos 40, 50, todo mundo ficaram parecia que eram abençoados aqueles que tinham uma caixa de TV. Naquele tempo que no começo era preto e branco. Mas quando eu nasci já existia a colorida, mas pouco podia comprar a TV colorida. Então várias apenas tinham o branco e a TV de imagem de tela branca e preta, a comum. E muitas pessoas vinham para nossas casas, ou quando nossa televisão quebrava, a gente ia para o vizinho, entende? E era assim nos anos, pelo menos para mim, no começo dos anos 70, por aí, quando eu ainda era criança, eu assistia muito aqueles o filme do robô gigante, do Rin Tin Tin, que mais? Robôs perdidos no espaço, Terra de Gigante, robô gigante, já falei. Que mais? Batman. Batman. And then, e aí nós ficávamos na frente da TV, grudados depois da aula. Eu me lembrava que a minha mãe tinha que gritar para a gente vir para a mesa comer na hora da janta. Eu e meus irmãos lá grudados com os meninos da vizinhança, tudo em fila na sala, de chuva ou sol. E às 8 horas em ponto era a hora da mamãe ver suas novelas, suas soap operas, os dramas com as vizinhas. Aí os meninos saíam
todos de fora para brincar lá fora. As meninadas da vizinhança, eu tinha apenas 6 anos por aí. E antes disso era hora de quê? Hora do Batman, hora do robô gigante, hora dos... A noite era a hora dos filmes de cowboys, era a hora daqueles... eu não sei, eu até esqueci. Eu até esqueci o nome. Batalha, eu não sei, era um, um filme lá que o meu irmão gostava de. Meu irmão tinha 18 anos na época, ele adorava ver esses filmes. Para mim tinha que ser filme de terror, para mim e minhas irmãs. Então aí começou, foi a era, a evolução da tecnologia, onde nós tínhamos já até alguma máquina, né? Fogão, tudo isso foi os alienes. Os humanos não iam se evoluir tecnicamente assim, de uma maneira tão rápida. Graças aos aliens, e tudo isso já são ideias lá atrás. Eu diria 5.000 anos. Não é 5.000 anos. 5.000 anos é o tempo do Vedas. Eu diria que 20.000 anos atrás, 30.000 anos atrás, o tempo das Atlântidas, das Atlantes, entende? Então tudo isso são tecnologias revisitadas, também usadas para nos deixar hipnotizar, mas quem não gostava, né? Não vamos ser hipócritas, nesse ponto eu os agradeço, entende? Porque foi uma juventude, uma infância maravilhosa para mim, mesmo tendo o advento das TV, entende? A televisão da minha mãe, o primeiro que ela teve não foi West Point. Eu ainda me lembro. West Point. A da minha irmã foi... Eu nem me lembro. A da minha irmã, ela fez questão de comprar logo uma colorida. A minha mãe comprou uma de branca e preta, e depois ela atualizou para uma de cor colorida. Então vamos lá. Então veio a geladeira, veio tudo isso, a revolução das indústrias eletrodomésticas, graças aos aliens. Na verdade, os aliens primeiro vieram e eles deram uma fórmula de nave espacial, porque os Greys naquela época eles não tinham o direito de revelar nada, mas eles, coitados, foram vamos dizer, literalmente forçados a revelar coisas que eles não queriam. Alguns deles foram até mortos e usados como cobaia de experimento de laboratório pelos americanos, entende? E eles não queriam revelar porque eles tinham que falar primeiro com o cônsul deles, senão eles entrariam em apuros com a federação deles, e eles não podiam revelar. Então eles deram uma fórmula errada. E quando os americanos fizeram a primeira nave, caiu. Na verdade, algumas naves que caíram foi humana, porque foram criadas pela Área 51. E aquela fórmula foi errada. Hoje em dia que os reptilianos disseram que is a go, luz verde, pode ir adiante, pode dar fórmula para construir as naves. Hoje em dia, algumas naves que a gente vê, que pensamos ser de alienígenas, na verdade são de nossos governos, que foram dadas para eles pelos aliens. Então, várias coisas que a gente tem aqui dá graças a eles. Não dê graças a Deus, não dê graças a governos, não dê graças a humanos. Dê graças aos Greys e aos reptilianos, saurianos. Quer dizer, eu estou falando a verdade. Porque apesar de eu falar deles, expor tudo, a gente
tem sempre que ser franca e honesta, e falar sempre a verdade. Então, a população ficou oh my Deus. Meu Deus, e hoje em dia é o que? É o celular. Antigamente era a televisão, hoje em dia eles criaram outra forma lá. Ou o desktop do computador, ou é o pad, como se diz, o tablet, ou é o celular. Eles sempre encontram um jeito de hipnotizar as pessoas aqui. Então a maioria da população, a maioria das população ficaram hooked, quer dizer, obsessada por tudo isso. Caíram na isca, né? E através do global, e através da TV, a elite global pôde espalhar suas propagandas e foi então capazes de manter um grande grupo de pessoas em xeque. O internet, na verdade, foi construído no século XVIII, se eu não me engano, por um inglês ou americano. Foi um senhor aí. Foi no século XVIII ou XIX, é muito antigo. Mas isso foi o computador apenas. A internet foi dada apenas nos anos, nas décadas de 50 pelos aliens, e era apenas para o governo usar e não para a população. Eles mandaram esperar até durante o nanosegundo. Quando o nanosegundo começou, você pode ver que a internet foi apenas liberada para a população em 1987, justamente no começo do nanosegundo. Ok? Então, que pelas não people enxerga da internet fez a mesma coisa. E depois disso, o celular e smartphones, né? Deixa as pessoas totalmente transformadas, e eu não aconselharia dar isso para a criança. O celular é como Bárbara Marciniak falou. O celular não é o smartphone. Smart quer dizer esperto ou inteligente. Na verdade, o smartphone, o smart celular, é o dumb, o tolo, o babaca, o fone babaca. The internet did the same thing in the cell phone, smartphones. It aims to have a few controlling a large population. Então, isso começou novamente o controle de uma grande população, e com o tempo ficaram sendo um pedaço de bolo. Hoje em dia, a população mundial não está em 7 bilhões. Eu não acredito nisso, eu não creio, isso é mentira, é ilusão. Está em 7 bilhões. E do nanosegundo já concluiu-se, já acabou. Então, aquele tempo do nanosegundo, entre 87 a 2012, foi como se a cada tempo eles apertassem mais o cinto, apertasse, e finalmente em 2012 eles abriram o cinto e a gente pôde finalmente respirar, mas ainda não respiramos tão livremente, ainda não estamos fora
do, do pântano ainda, do lamacê, do matagal, da areia movediça ainda. Ainda temos muito a que trabalhar até mais ou menos 27 por aí, 2027, ok? Over it was quite a large number of people. Então foi um grande número de pessoas que envolveram, até que estatisticamente eles foram apenas uma percentagem muito pequena, e isso foi uma ideia grande, com uma população grande, e com uma população grande aumenta a percentagem, aumenta certas percentagens, e fora de todas as coisas, de 7 bilhões de pessoas, foi que era preciso para poder ter um efeito na consciência, na massa de consciência. Daí a qual parecia ser tudo, foi para o plano agora. Seems everything, therefore promote seems everything, went for the planning now is in Samara. Então, o que parecia ser tudo foi para o plano agora, é apenas uma matéria de ter, quanto mais pessoas evoluídas o possível, a seguir a agenda luciferiana, sem estar ciente disso. Isso está sendo trabalhada em dias e noites pelo espiritual, pelo movimento espiritual ser infiltrado. Então está sendo trabalhada através da infiltração do movimento espiritual. Então, veja aí que eu falei desses trouxas aí no Brasil que tanto são tão assim subversivos, tão complacentes, que eles não mantêm assim uma mente crítica, entende? Porque uma mente crítica te ajuda muito. Assim mesmo como você está vendo essa matéria aqui, você tem que ainda manter sua mente crítica, entende? Acreditar e não acreditar, porque você tem que passar por um filtro de compreensão, intuição principalmente, intuição, e passar por um filtro, passar por esse filtro de intuição e chegar às tuas próprias conclusões. Então, o movimento espiritual do fenômeno de canalização, né, da mediação, vamos dizer assim, a canalização do movimento de canalização espiritual,
é uma grande parte, e uma grande parte disso, então, e assim é a infiltração do internet por agentes governamentais a qual estão a abrir fóruns de comentários. Os agentes governamentais estão abrindo fóruns de comentários para testar as pessoas, né, para ver quem é a favor de que ou contra o que, de fóruns introduzindo os mestres ascensos na cena, e um deles é o Maitreya, a qual eu passei o vídeo ontem do Penar. Eu passei um vídeo, fiz um vídeo ontem que eu copiei do Wes Penar, que é um autor dos anos 90, que ele já sabia lá atrás, já sabia de muitas coisas aí que a gente está só ficando sabendo agora. Então, comentando, foram introduzindo os mestres ascensos na cena, criando websites que revela uma porção de verdade, mas com a intenção de ludibriar e muito mais. Eles encorajam as pessoas a evoluir. Por isso que eles não querem banir esses vídeos. Por quê? Porque os governos também estão por trás disso tudo. As to evolve, but they want us to evolve in a direction. Entretanto, eles querem que nós evoluímos numa direção a qual é já agendada por eles, a Federação de Invasores Alienígenas, ok? Foi a mesma coisa que na evolução dos anos do século XIX, quando as primeiras indústrias vieram para os Estados Unidos. Eles agora também querem que nós evoluímos, mas da maneira que eles acharem certo, entende? E daqui a alguns anos, eu diria uma década, 2 décadas, eles vão começar a infiltrar mais e mais androides, cyborgs, que são parte humanos e parte, quer dizer, parte orgânico e parte androide. E eles vão querer replace quer dizer tomar o lugar das pessoas aqui. Eles vão usar esse cyborg para tomar o lugar das pessoas nas indústrias, nas lojas, nos setores de serviços e por aí em diante. Set up by them, do if people have the right to choose their own path. As pessoas têm o direito de escolher seu próprio caminho, mas, pelo menos, eu quero compartilhar minha única conclusão quando dá-se respeito a um grande aumento de despertar, e eu quero jogar fora, eu quero fazer umas várias alertas também. Só assim
com esperança, pelo menos poucas pessoas irão pensar duas vezes antes de fazer algo que eles talvez venham a se arrepender. Meu conselho é o seguinte, mas lembre-se que essas são minhas conclusões e os leitores podem aceitar ou não. Nós todos basicamente temos nosso livre-arbítrio para ir em qualquer direção que quisermos. E com isto falando, aqui nós vamos primeiro, sempre olhe para dentro de você mesmo para procurar respostas. Como eu falei, vá através de suas intuições. Sejam sempre críticos em todos os materiais que vocês vê aqui na internet. Se algo parece certo para você, olhe profundamente dentro dele, dentro dessa perspectiva. Se isto parecer errado, então simplesmente para você é. Número 2. Ninguém tem o direito de te falar o que pensar e o que fazer com tua vida. Tu estás em comando de teu próprio destino. E é tua responsabilidade a tomar essas decisões que irá te assistir em seu engrandecer ou elevação espiritual. Isso é verdade. Número 3. Não force tuas crenças, suas convicções em outras pessoas. Se eles quiserem ouvir o que tu tens a falar, dizer, o que tu tens a falar, diga, mas não tente convencer ninguém. É perfeitamente ok, bem, para passar informações para dúcico aqueles a quem estão a perguntar, estão em busca de respostas. Mas respeite se eles querem ainda permanecer em suas crenças velhas. Quando eles estiverem preparados para mover adiante, eles irão. É como diz o parábolo. Quando os discípulos estão preparados, o mestre irá aparecer. Ou o mestre aparecerá.
Número 4. Tu és uma pessoa soberana. No one on, no, ninguém ninguém te comanda, ninguém tem poder sobre você, entende? Você não pertence a ninguém e você também, e ninguém te pertence, entende? Nós não pertencemos a ninguém e ninguém não nos pertence, porque todos nós somos seres detachados e seres soberanos. Só uma criancinha que pertence ainda à mamãe ou aqueles que tomam conta deles. Mas depois que essa criancinha cresce, não mais pertence à mãe ou pai, entendeu? Fora disso, ninguém pertence a ninguém. E mesmo assim, uma criancinha não pertence aos pais de um modo que eles possam fazer acontecer, fazer maldade, bater nas crianças, matar as crianças e abusá-las de todas as maneiras possíveis, inclusive sexualmente. Uma criança não pertence ao pai e à mãe para maltratá-la, e sim para cuidar dela com responsabilidade, amor, guia e carinho. Mas, no mesmo tempo, sempre esteja aberto para novas ideias, porque um paraquedas, ele funciona melhor quando aberto. Se o paraquedas está fechado, quando ele cai, ele causa tragédia. Se o mesmo poder te beneficiar, ok? Então, aqui está, they will only decide. Tanto pode decidir quando eres uma pessoa soberana, né, de posse. Então, you are sovereign person. Tu és uma pessoa soberana. Tu não pertences a ninguém, ninguém te pertence. Nunca comprometa com aquilo a qual tu vê como verdade. Mas, ao mesmo tempo, sempre mantenha a tua mente aberta para novas possibilidades, novas ideias. Se as mesmas podem chegar a te beneficiar. Se não, ficas com teu paradigmas velhos. Se os mesmos te servem, é como um jogo de quebra-cabeça. Às vezes a gente pode apenas tirar aquilo a qual não nos serve e deixar o resto que nos serve, mesmo que incompleto. Okay? Para se a gente não despertar para a verdade, então a gente vai ser mais facilmente ludibriado. Não esperas por um Salvador, ok? Para vir, para voltar, para vir, para descer do firmamento, do paraíso, para nos salvar. Sejam isso em um anjo, o novo Messias ou a citar comando, porque isso não vai acontecer. Mas se alguém quiser seguir, que sigam. Mas depois não diga que não fostes avisado. Mas a realidade aqui é que ninguém, a não ser que tu mesmo e a raça humana e a nossa linhagem e a nossa família de alma nos salvará. Só eles que podem nos salvar. Ninguém mais pode nos salvar.
Não vai existir isto. A salvação é o conhecimento, é a luz, é a informação. Isso sempre eu passo por aqui. Não vai haver aquele ser que vai voltar, vai chegar das nuvens do paraíso, com aquele halo brilhando, salvando todo mundo com aquela vara mágica, fazendo milagres. Isso não vai acontecer. Isso é uma ilusão. Isso não vai acontecer porque já passou milênios, iones, iones, iones e nada aconteceu. E não vai acontecer. Se ele chegar, quando ele chegar, é para ludibriar mais a massa. Então não vai ser anjo, não vai ser novo Messias, não vai ser o Ajita Comando ou qualquer outra pessoa que irá chegar para dizer que ele ou ela estará aqui para salvar a humanidade. Ou aqueles a quem gostariam de ser salvos. Ande de outro jeito, pega outra pista, mova do outro lado. Esses seres são muito deceptivos, muito. Por isso que eu sou uma única canalizadora que fala português, que estou contra tudo isto. O resto são todos gados, seguindo. Ninguém tem uma mentalidade crítica para pensar e para criticar e para seguir outro caminho e mesmo para transformar. Porque os brasileiros só pensam em seguir, eles não pensam em transformar nada. O those who want to be saved, move de outro lado. Esses seres são todos deceptivos, dissimulados, mentirosos, falsos. E eles têm suas próprias agendas. Que nenhuma pessoa sana gostaria de fazer parte deles ou do mesmo. Ok? Então isso é um grande aviso. Quem avisa, amigo é. Número 6. Não caiam na armadilha da colheita, do joio, do trigo, blá 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 blá. Não caiam nisto. Quando vocês ouvirem algo sobre a semeação ou o harvest quer dizer a hora da colheita de almas, onde os escolhidos, entre aspas, poderão ir para dimensões altas de elevações, enquanto que os não assim tão sortudos terão que ficar para trás. Diga não, thanks, não, obrigada, e vá embora. Dê as costas e vá embora. E pegue a outra estrada. Número 7. Disagree if nearly everything the system has taught you. Não concorde com qualquer coisa que o sistema te ensina para poder te manter
para poder manter o sistema funcionando. Eu sei que não podes apenas caminhar de outro lado. Eu sei que não podes apenas ir embora de tudo, porque tu tens um certo plano ou goal, ou assim, como se diz, aspirações, né? A qual tem muito a ver com tua sobrevivência imediata. Pense o resto. Eu discordo com isto e eu discordo com aquilo. Eu discordo com isto e eu discordo com aquilo. Eu discordo com isto e eu discordo com aquilo. Isto irá manter no seu campo magnético e trabalhar para você uma vez que você deixe essa realidade. Quer dizer, isso vai servir não aqui para esta vida, como também para outra vida além do corpo. Entenderam? Poderás ir ao túnel, através do túnel, em rumo à luz. E continue fazendo isto. Continue a fazer isto por milênios e ion de agora. Recicle o novo corpo e comece tudo novamente. E nova alma também. E não é alma novinha em folha, não. Não é 0 quilômetro, é alma reciclada. Alma toda traumatizada, maltratada, ferida, emendada. B. Segues teu guia. Ele está sendo irônico. Ele não está falando para fazer tudo isso, mas está sendo irônico. Segues teu guia ou guias, a qual provavelmente são benevolentes, mas a qual ainda irão terminar no mesmo lugar, como no plano A, a qual quando você vai para o túnel. C. Tu podes falar a quem quiser te guiar que dessa vez não precisas da assistência deles. E que você viu através da armadilha. Você discorda com tudo, com essa força de controle. E tens que ir em seu próprio caminho. Agora muitas pessoas até questionam essa teosofia, que é essa tese. Muitas pessoas questionam, e se esses conselhos por si ser uma armadilha? Já uma armadilha para a gente não ir para a luz? Tem muitas pessoas que perguntam isso.
Então você vai ter que procurar saber realmente, porque eu já vi o meu irmão foi para esse túnel e terminou lá no inferno, eu vi ele lá. Então já tem uma pessoa que já testemunhou isto. Mas eu não posso falar por você nem por ninguém mais. Eu falo apenas por mim, porque eu já passei por isso, eu já vi isto. Mas eu não posso falar para as outras pessoas. As outras pessoas não viram o que eu vi. Daí elas não sabem. Eu, por mim, eu acho que eu não vou entrar naquele túnel. Mas eu não posso falar por outras pessoas. Se elas quiserem ir, problema delas. Ninguém decide por ninguém, principalmente depois da morte. Haverão aqueles a qual tentarão te convencer de outra maneira. Mas tens que continuar a ser determinado. E ao invés, vai para o buraco na rede de reencarnação. Porque quando a gente sai do corpo, a gente vai para uma rede onde tem uns buraquinhos como os buracos de um queijo. Tu irás ver o grito se tu olhar para ele. Uma vez que estás fora da rede, irás ver o universo da maneira qual ele realmente parece. Porque as pessoas pensam, elas têm uma ilusão de que quando elas saírem do corpo elas vão ser livres, vão para o inferno ou para o paraíso. E não é bem assim. Quando a gente sai desse corpo, a gente ainda vai estar na matriz de controle. Mas quando a gente for além do grid da rede, dessa rede da matriz de reencarnação, a gente finalmente, com esperança, iremos ver o outro mundo, realmente o outro lado da matriz, outros universos, onde esperançosamente poderemos nos unir com um todo, esperançosamente. Amém. E finalmente nós teremos descanso perpétuo por um longo prazo. E depois, quando a gente descansar e ao gozar o bastante lá, a gente vai poder novamente se desprender daquelas partes da qual nós viemos, daquela parte suprema, e a gente vai poder criar novamente com ela. E vai ser uma maravilha. Ao invés de ficar indo votando, é como dizia o irmão Carmelo: casa separa, casa separa, casa separa, casa separa, e eu não caso. Então é a mesma coisa, entende? É melhor tentar outro jogo do que ficar no mesmo jogo de sempre, no mesmo jogo de dama, no mesmo jogo de chess, que não acaba. Eu vou dizer uma coisa: é tedioso para caraca, entende? You never get lost. Não irás jamais se perder. Porque tu podes pensar em você, em retornar de onde tu vieste. Quer dizer, quando a gente pensar que está perdido, a gente pode pensar e literalmente pensar e bingo, já está lá. Porque com o pensamento a gente cria, mas isso é na segunda fase da morte. A terceira fase já é diferente. Aquilo não mais tem retorno. A segunda fase ainda tem retorno. A terceira fase vai ser muito difícil escolher. Porque quando a gente já na terceira fase, ou a gente está com um todo, ao qual nós pertencemos, ou nós estamos na
matriz de controle novamente, no inferno, no umbral, na rapespia. Entende? É assim. Então, if you wish, you can also knock on the door. Isso eu não aconselho, isso não é verdade. Se preferes, poderás bater na porta do Império Orion. Não, 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 não. Isso é um trapo, isso é uma armadilha. Eu não aconselho. Lá só tem dragões, só tem overlord, que são os dominadores. Eu não aconselho ninguém a fazer isto. And they will most probably let you in. E eles certamente irão lhe deixar entrar, porque você está evoluído, uma alma humana. E por que eles aceitariam só a alma humana e não outras? Então há algo errado nisso, eu não faria isto. D. Ao invés de ir através da luz, podes olhar, podes pensar na Terra e decidir quando e onde você quer ser encarnado e não reencarnado na próxima vez. Em caso você decide a fazer isto. Ok, então é isso. Recebida do Anton, ele tirou do Espena. O Espena, eu não sei, eu acho que ele também. Não sei se ele trabalha para algum arconte, eu não sei. Estou apenas falando que eu ressonei, a qual eu. Algo que eu concordo. Se eu não concordar, então eu não faço esses vídeos. Mas o meu gosto não é o gosto das pessoas, porque cada um tem seu livre-arbítrio, cada um tem seu gosto, cada um tem suas escolhas.